A reflexão pastoral tem o seguinte local dentro da nossa liturgia e ensino. Ela tem como proposta refletir sobre questões ou de dentro da igreja, ou de realidades que o mundo está vivendo e nós como cristãos compartilhamos, ou de necessidades de demanda que costumeiramente passam pela nossa cabeça, que nós temos sim a necessidade de se preocupar, tá bom? Eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema é: devo me preocupar com o que falam a respeito de mim? Bom, se você puder passar aí, meu querido Alain, o que as pessoas lá fora pensam sobre isso, você já deve ter ouvido falar, né? Frases como: enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. Ou então aqui o Steve Jobs falando: não deixe que o ruído da opinião alheia impeça que você escute a sua voz interior. Ou frases aleatórias assim que a gente encontra na internet, mas que são parte de uma compreensão geral sobre o assunto. O que importa mesmo é o que você pensa, não o que os outros pensam de você. Quando nós estamos diante de situações como essa, será mesmo que não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito? Ou será que importa tanto que eu devo estar o tempo todo preocupado e mudando de acordo com o que as pessoas dizem ao meu respeito? Será que a palavra de Deus, ela traz alguma coisa sobre isso? É isso que eu gostaria de refletir com você, sobre a ponderação acerca de como a opinião ou a palavra do que dizem acerca de nós pode, até que ponto, nos influenciar ou não, até que ponto ouvir ou não. Então, qual seria a maneira cristã, ou seja, a maneira verdadeira de se lidar com o que os outros pensam a respeito de mim? Eu vou colocar algumas coisas aqui, se você quiser ir anotando, eu acho que seria importante. A primeira delas é de que as pessoas podem e irão pensar sobre você e eu, e isso não é um problema. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas veem coisas em nós, ouvem coisas de nós e acabam pensando coisas acerca de nós. E isso não é um problema. Não é algo que você tenha que ficar preocupado. Será que estão pensando algo sobre mim? Estão. Ponto. A Bíblia já está dizendo, estão. Estão, ponto. Você sabe disso porque a Bíblia informa. Então não é um problema as pessoas terem, por exemplo, uma ideia sobre você. Isso vai acontecer. As pessoas têm de fazer determinados julgamentos. Não tenha medo desta palavra. Ela não é um problema em si. Determinados julgamentos, baseado na sua fala, baseado na sua ação, logo, ela tem uma dedução, isso é humano. E a Bíblia dá claramente a ênfase de que isso não é um problema. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele não quer se gloriar para que as pessoas não pensem dele a mais do que de fato devem pensar. Afinal, ele estava falando do relato que ele foi ao céu. Você deve lembrar disso também. Então não é um problema as pessoas pensarem, porque elas vão pensar e ponto. Isso aí está resolvido para nós. O segundo aspecto que eu gostaria de refletir com você é que se elas vão pensar, os de fora também vão pensar. Ser cristão e viver a vida de Cristo irá nos levar a ser difamados pelos mesmos motivos que difamaram a Ele. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, olha só. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui nós temos o seguinte: se você viver como Cristo, se você buscar conformidade ao pensamento de Cristo, à atitude cristã, você será difamado, mentirão acerca de você e de mim, e Jesus disse que isso é muito bom, porque isso te liga à trajetória dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo.
porque ele também foi difamado. Logo, não estranhem, como diria Pedro, o fogo ardente em vosso meio, porque isso é natural. As pessoas vão falar mal de você se você viver uma vida severamente cristã. E isso não é um problema para nós também. Mas então, de que maneira, se as pessoas vão falar sobre nós, vão ter ideias sobre nós, pensamentos sobre nós, se isso não é algo que você possa evitar e nem deva, porque não pode, mas não deve pensar em evitar. Se vão falar mal da gente porque é cristão, porque é cristã, quais são os motivos legítimos, né? Eu coloco aqui por último, quais são os motivos legítimos para se preocupar com o que pensam a respeito? Eis alguns deles. O primeiro, né, o testemunho que dão a nosso respeito é importante para a nossa fé. A fé que nós falamos, o cristianismo, é uma fé testemunhal. Provérbios 22:1 fala de que a boa fama vale mais do que as riquezas. Ou seja, nós temos um nome que quando chega, é um nome, não, é um bom pagador, não, é uma pessoa que chega na hora, não, é uma pessoa pontual. É aqui que o Provérbios está falando nesse sentido, de que a pessoa tem uma fama ordeira, organizada, correta. Isso é bom. Então significa que não é para você ignorar o fato de que quando você for desordeiro, bagunceiro, chegar atrasado, não paga suas contas, não faz... É claro que o contrário vai ser dito acerca de você. Logo, a boa fama, o bom nome, ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa correta nas suas falas, isso é bom. 1 Timóteo 3,7 fala de que o presbítero ele tem de ter um bom testemunho dos de fora. É claro que os de fora, os não da igreja, não está falando de um bom testemunho no sentido intrínseco àquelas coisas evangélicas, tipo Jesus, a nossa fé. Não, isso aí o ímpio vai falar mal. Mas é que ele tenha uma atitude testemunhal correta com os de fora. Ou seja, não, ele paga suas contas. Não, ele é um homem educado, ele trata as pessoas com cordialidade. Eu não sei se você já percebeu, mas uma das coisas mais taxativas para a imagem do pastor hoje são os maus pastores, aqueles que fazem um péssimo testemunho e acabam levando para a lama o nome de todos os outros. Então, Timóteo aqui ouve de Paulo de que o pastor ele deve ser alguém que tem um nome correta, dignamente, aquilo que é próprio, ele deve ter um nome do lado de fora que não traga problemas para aquilo que ele vai fazer em termos de fé e testemunho. Mas existem outras coisas também, eu gostaria que você refletisse agora no final. Ainda nesse slide, tá, meu irmão? Obrigado. Existem coisas que nós fazemos que são muito importantes de serem percebidas quando vêm aos nossos ouvidos. Amabilidade, gentileza, prontidão, paciência, nossas roupas, ou seja, nossas roupas também falam sobre nós, se estamos vestindo de um modo indecoroso, sensual, ou se estamos vestidos de um modo adequado e respeitoso e promovendo não o nosso corpo, mas promovendo uma beleza virtuosa de acordo com o pensamento cristão, da modéstia. Essas coisas podem estar e serão comentadas pelas pessoas, tanto da sua igreja quanto os de fora. Nossa fala, o tom da voz que a gente usa para falar com uma pessoa, tudo isso é muito importante. Então, não pense que passa despercebido a pessoa ter uma fala bruta, uma fala grosseira, e ela fala assim, em algum momento ela vai assim, alguém vai dizer, poxa, mas eu acho que Jesus não seria tão grosseiro, ou não seria grosseiro, ele falaria de modo gentil, amável. Então a sua fala, o seu tom de voz, o modo como você aborda alguém, traz ruídos, sim, para a vida de muita gente ver Cristo em você e em mim, de verdade. Em geral, às vezes a gente adota uma postura secular de, mas essa é a minha personalidade, esse é meu jeito, o que eu posso fazer? Eu sou assim. Não. Pecado
ele não é uma personalidade que deve ser mantida. O pecado ele deve ser afastado. Logo, você ser grosseiro, você se vestir indecorosamente, você não se importar com o tom de voz, você não ter paciência com as pessoas, esperar que elas terminem de falar, esperar que elas contem tudo que tem que contar. Ah, mas isso é só um traço de educação. Quando os cristãos começam a dicotomizar e fazer essas separações, não, isso é falta de educação e isso é virtude cristã. Gente, mas o cristão, ele busca ser irrepreensível em todas as coisas. Ele busca ser correto em todas as coisas. Então ele dá ouvidos ao que dizem, no sentido dele, peraí, uma pessoa me falou que eu sou impaciente, outra pessoa me falou que eu sou impaciente, peraí, eu acho que eu deveria levar em consideração, vou levar o pastor, para o discipulador, vou meditar, eu preciso saber se isso está lá mesmo. De modo triste, eu vou terminando aqui, falo, muita coisa a gente não dá muito ouvido, porque acredita que a visão do outro é que está errada. Você já fez isso que nem eu fiz ou não? Só eu que já fiz essa besteira de dizer que você é muito frio, você não entende o meu jeito amoroso, você é muito intenso, você não entende. Sabe essas coisas que a gente pega e põe na conta da personalidade e quando vai ver, nunca que você consegue trabalhar coisas ruins em você e em mim. Por isso, como lidar com o que as pessoas dizem? Para terminar, importantes conselhos sobre como lidar com isso. Primeiro, tenha sempre em mente que somos falhos em comunicar o que somos e pensamos e que devemos estar abertos ao que dizem ao nosso respeito, meditando na palavra de Deus e consultando nossos líderes para medir a proporção do que ouvimos. Esteja pronto para suportar, se for o caso, a decepção de não ser, à vista de outros, aquilo que você estava buscando comunicar. Isso é mais comum do que parece. Às vezes a gente pensa que comunicou uma coisa a vida inteira e comunicou outra. A gente pensa que estava mostrando a vida inteira uma virtude e na verdade não era assim. E um dia a gente se decepciona e fala assim, vou ter que começar do zero, né? Já falou isso? Vou ter de começar do zero em alguma área? Eu acho que talvez você já deve ter se lembrado de alguma coisa. Nunca haja como se o que os outros dizem não fosse importante, pois mesmo que não seja verdadeiro, isso nos faz lembrar que estamos sendo observados e que o nosso testemunho pessoal fará diferença para outros. Mesmo que não seja verdade acerca de você, isso te liga o alerta de, estão me olhando, estou sendo observado. Não é verdade, mas eu preciso estar atento, porque eu percebo que eu influencio, que eu, de alguma forma, faço parte de um olhar num conjunto mais amplo. Esteja sempre pronto a se conformar mais e mais ao caráter de Cristo no poder do Espírito Santo. Não, irmãos, a gente não vive pelo que os outros dizem, a gente vive pela palavra. A gente não vive se conformando ao outro, a gente se conforma a Cristo. Mas Deus usa as pessoas para nos mostrar traços que não são somente desagradáveis em nós, mas pecaminosos. Por exemplo, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, nos dá alegria. Uma pessoa que só vive de cara amarrada, fechada, nunca expressa alegria, está sempre... Não, mas eu expresso do meu jeito. Sim, mas existe um modo um pouco mais comum de vermos a alegria. Existe um modo um pouco... Eu estou triste. Eu geralmente vejo a tristeza com o rosto mais abatido, ou lágrimas, ou uma apatia. A gente tem uma coisa com tristeza que a gente consegue mais ou menos ver um campo de tristeza. Agora, não, mas eu estou rindo desesperado, mas por dentro eu estou triste. Não tem como saber. Por isso, da mesma forma como você talvez esteja muito alegre, muito exultante, mas está sempre com a mesma cara, talvez você tenha que rever que traços de personalidade são importantes, mas existem coisas que precisam estar mais diante dos teus olhos, porque talvez a vida inteira você nunca tenha se atentado por um cultivo errado que você fez. Claro, isso demandaria muitas horas de aconselhamento bíblico e conversa, mas eu peço, por favor, desconfie de que você é pecador, desconfie de que você precisa mudar essa manhã, desconfie de que talvez você não dê o insight correto para as coisas que você acha que é. Eu falo uma frase, de vez em quando eu repito ela, não basta ser, tem que parecer que é.
Eu sou crente aqui por dentro, mas suas roupas, entende? Não basta ser, você tem que parecer que é. Se você é, tem que mostrar que é. O cristianismo também se expressa dessa forma, tá bom? Logo mais à noite nós vamos estar com Romanos capítulo 8 mais uma vez, né? E vamos estar num texto muito lindo. Só de lê-lo você já fica extasiado, né? Sobre a nova criação de Deus, sobre a ardente expectativa da criação. Nós vamos nos regozijar diante da palavra de Deus. Convide pessoas nessa tarde, vá lá, catuca de novo.